Show de bola! Começando então, galera, nosso bate-papo sobre Employee Experience. Antes de eu passar a bola aqui para você, queria só contar um pouquinho para a turma de onde veio o módulo, né, de Employee Experience. Alguns de vocês que já usam a Pulses devem estar se perguntando, mas eu já uso aqui para fazer algumas experiências, para entender como é que elas acontecem aqui na empresa e tal. E, de fato, tá? A maioria dos nossos clientes tem usado, né, o módulo de múltiplos instrumentos da Pulse para não só entender clima e engajamento, e também o ato de recomendar a empresa, né, como um bom lugar para se trabalhar, mas também as experiências, né, que ocorrem na empresa. E um cliente nosso em especial, a Stone, né, que acho que todo mundo aqui já conhece, já viu, já usou alguma maquininha da Stone, usava muito o nosso módulo, chegou a ter mais de 100 pesquisas criadas, e foi aí que a gente olhou e falou, cara, tem alguma coisa aqui que a gente precisa endereçar, porque é difícil fazer com um módulo de múltiplos instrumentos, tanta pesquisa, né, endereçá-las e fazer essa gestão e comparar e uma série de coisas. E foi aí que a gente criou, junto com a Stone, uma ideia de um projeto de aceleração de roadmap da Pulse. Já era um módulo que a gente tinha no radar, não tinha como desenvolver naquele momento, mas a Stone ajudou a gente nessa jornada e a gente criou isso a quatro mãos. Então, foi bem legal que a gente conseguiu, com o apoio de um cliente que já usava muito o módulo para essa finalidade, né, construir algo que já estava no nosso sonho aqui no nosso radar. Então, o módulo de Employee Experience nasce da colaboração entre cursos e clientes, em especial Stone, e agora está disponível aqui para todo mundo poder usar. Então, muito orgulho aqui também, orgulho desse time da Pulses. Hoje, pessoal, somos 133 Pulsers, né? Pulses vem crescendo, então esse módulo uma joia que a gente põe aqui, né? Ainda nesse ano, um ano de muita coisa acontecendo, uma inovação aqui no finalzinho do ano, para a gente fechar com chave de ouro. Então, vamos lá, Rê. Conta para a gente aí por Vamos que lá, EX. muito bom. Eu acho que muito nessa linha, César, do que você está falando, da relevância desse tema, da importância de olhar para a experiência do colaborador, que a gente vem com esta solução, né, com este módulo, para poder dar visibilidade para as empresas que realmente se preocupam com os impactos do negócio e das pessoas. A gente tem visto uma série de informações, a gente recortou aí algumas delas, né, que estão saindo em Você RH, Você SA, Exame, Forbes, muito trazendo esse movimento do mercado de olhar para os talentos, olhar para o que está acontecendo dentro da empresa, olhar para esse movimento geracional de ressignificação do trabalho. Então, a gente tá percebendo um grande movimento de mercado que está deixando muitas empresas e profissionais um grande ponto de interrogação de como intervir, como ser relevante. E quando a gente olha para os nossos para autores que a gente bebe, né, que dão sustentação metodológica para aquilo que a gente faz aqui, nós vamos observar dois grandes movimentos que estão nos bastidores de toda essa transformação. O primeiro deles é uma ressignificação do trabalho e da carreira. Eu costumo até dizer que a gente está passando por uma ressignificação da vida, né, muito nesse movimento pós-pandêmico, onde a gente começa a olhar para que lugar que nós queremos colocar o nosso tempo. E as empresas estão se dando conta que essa nova geração, que estes profissionais com muita oferta, muita possibilidade de inserção, né? Muitos novos trabalhos aparecendo, né? Novas configurações, inclusive, de trabalho, estão começando a perceber que, olha, talvez para me conectar à empresa, eu não tenho que olhar somente para aquilo que eu faço, mas o quanto que aquilo que eu faço dentro deste lugar, com estas pessoas, me é significativo para a minha carreira, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Então, nós precisamos olhar como é que a gente também apoia as empresas, a visibilidade, né, dessa ressignificação do que está acontecendo no próprio trabalho, né, dar voz às pessoas para a gente conseguir acompanhar. Um outro ponto
que a gente também não pode desconectar é a vida agora organizacional, sempre foi, mas agora mais ainda, está sendo um movimento muito grande de reciprocidade. O que isso significa? Significa dizer que nós não podemos olhar apenas para uma parte da realidade, olhar apenas para um resultado organizacional, sem considerar a felicidade e até o sucesso do próprio colaborador. Então, quando a gente fala de employee experience, jornada de experiência, ciclo de experiência do colaborador, nós estamos falando de um movimento recíproco de crescimento da empresa e do colaborador simultaneamente, né? Então, como é que esses movimentos se dão? Então, por isso que se torna tão relevante esse tema, porque é um momento de olhar com um pouco mais de clareza para tudo que afeta a empresa e o colaborador, né? E aí eu acho que tem até na sequência aqui, César, uma parte de intencionalidade. Quando a gente desenvolve uma empresa, pensa numa jornada para o colaborador, quando a gente pensa em coisas que afetam o colaborador, e até mesmo na cultura de uma empresa, nós precisamos fazer tudo de uma forma intencional, para que as consequências não sejam acidentais. A gente brinca aqui que a cultura de uma empresa não pode ser acidental, por acaso. O resultado organizacional não pode ser acidental. O sucesso dos nossos colaboradores não podem ser acidental. Por isso, projetar, e essa é uma palavra, esse é um verbo importante porque ele traz intencionalidade. Projetar a experiência de um colaborador, ele é parte significativa do sucesso dessa organização. Por isso, ele precisa ser feito de forma intencional, né? Então, eu acho que esse é um pouco da base desse cenário que está trazendo tanta relevância para o tema, de criar intencionalidade para que o resultado seja consequência de tudo isso, né? E aí, quando a gente olha, né, César, para essa relevância do tema, a gente até trouxe aqui uma pirâmide que traz essa configuração, né? Então, olha que narrativa que ajuda a gente até a explicar internamente para os grandes líderes da nossa companhia, né, das nossas empresas, né? O que justifica o employee experience. Todas as empresas, via de regra, estão visando os melhores resultados. E esse lugar de prosperidade da organização, que é sustentabilidade. Agora, o que é isso, né? Sucesso da empresa, ele é a soma do sucesso do colaborador e da empresa simultaneamente, como a gente falou, né? Nessa relação recíproca, e que normalmente é consequência, entre outros fatores, né, da satisfação do cliente, né? Uma vez o cliente satisfeito, ele mostra muito o que a gente está fazendo para gerar impacto, né? Então, um cliente satisfeito vai gerar uma série de desdobramento dentro da organização. Agora, quando a gente olha para dentro de casa, a gente precisa olhar fatores que impactam o sucesso, né, a felicidade desse cliente e, consequentemente, o sucesso organizacional e do colaborador. Então, a gente sabe que o bem-estar dos nossos colaboradores, né, o quanto que os nossos colaboradores entregam e têm clareza daquilo que precisa entregar, abertura à inovação, o próprio engajamento e a satisfação dos colaboradores são elementos que impactam nessa prosperidade organizacional e que a gente consegue fazer a medição, né, o acompanhamento com os outros módulos da Pulses, inclusive, né? Mas antes disso, nós temos ali uma base dessa pirâmide que a gente precisa olhar e talvez fazer até um questionamento aqui. Se a gente quer prosperidade organizacional, e a gente entende que isso é consequência de muitas coisas que os colaboradores vivem dentro da organização, a pergunta para nós é: que tipos de experiências os colaboradores estão tendo dentro da sua organização que mobilizam eles a querer permanecer e a entregar? Que tipos de práticas as nossas empresas estão criando intencionalmente para gerar impactos nos nossos colaboradores e, consequentemente, nos nossos clientes e, consequentemente, na prosperidade organizacional? Então, aqui vem uma pirâmide de intencionalidade e consequências. E a base dela vai remeter a como nós estamos desenhando
intencionalmente todas essas práticas e experiências que os colaboradores vão ter enquanto estiver na relação com a gente dentro desta organização, né? Então, acho que essa é uma forma muito visual de demonstrar o impacto que esse módulo, que nós carinhosamente chamamos de EX Journey, e é porque a gente brinca, né, que nós somos uma scale-up e a gente gosta de nomes em inglês, né? Mas é desta forma que o EX Journey está a serviço de clarificar essas práticas, esses pontos de contato do colaborador, que, consequentemente, vão repercutir em resultados organizacionais e prosperidade organizacional. Vamos ver um videozinho aí, César? A jornada de uma pessoa na organização começa muito antes do seu primeiro dia. Para atrair e não perder grandes talentos, é preciso investir diariamente no ciclo de experiências do colaborador. Encantar e desenvolver seus talentos são práticas que estimulam o engajamento e o desejo de contribuir, permanecer e recomendar a empresa como lugar para se trabalhar. Pensando nisso, desenvolvemos o EX Journey, uma plataforma completa que permite identificar necessidades dos colaboradores, acompanhar dados e atuar com um conjunto de práticas e conexões durante sua jornada na organização. Encante pessoas e não perca mais talentos. Fale com um de nossos especialistas. Olha aí que maravilha. Você ia fazer algum comentário, Cezinha? Não, ia só dizer que já estamos com o especialista aqui. Segue o barco. Inclusive, gente, nós temos o nosso time da Pulses aqui, junto com a gente nesse webinar, nesse lançamento, aqui no nosso chat, para tirar as dúvidas de vocês. Se na medida em que a gente vai passando aqui, for ficando com dúvidas, deixa a gente saber, para a gente te apoiar também. Tá? Então, gente, o EX Journey tem essa base metodológica, né, de apoiar essa clarificação de tudo aquilo que acontece com o colaborador à medida em que ele está vivendo esta relação com a organização. Para nós, aqui na Pulses, a gente gosta de falar que experiência do colaborador é esse conjunto de práticas e conexões que acontecem ao longo desse tempo, né, que a gente está chamando de jornada, do momento de contato, de todos os contatos da organização, antes mesmo dele fazer parte da empresa, até o momento onde ele tomou a decisão de sair e saiu da organização. Então, todo esse período, ele tem contatos com a marca. E essas experiências que eles vão ter, que cada colaborador tem com esta marca, com esta organização, e tudo que acontece dentro dessa empresa, vai fazendo com que este colaborador tenha o desejo de querer estar, de permanecer dentro dessa organização, de contribuir, de trazer relevância, né? E, obviamente, de recomendar a empresa como um bom lugar para se trabalhar, né, como uma consequência do engajamento, né? Então, o que a gente vai dizer é que a experiência do colaborador é uma preditora, né, um grande preditor do engajamento desse colaborador. Por isso, esse tema é tão significativo para nós aqui, né? Para ilustrar um pouco dessa jornada, a gente trouxe aqui essas etapas que a Pulses está enxergando como etapas importantes para a jornada do colaborador, que vai desde a pré-contratação, passando pelo processo de contratação, do onboarding, desse momento de desenvolvimento e ongoing, partindo para o desligamento e um pós-desligamento. Então, vocês percebam que é uma jornada ampla, muita coisa acontece dentro de cada uma dessas etapas, e além dessas grandes etapas, existem outros pontos de contato que são por meio de rituais que acontecem na organização, experiências fora do ambiente de trabalho, o nascimento de um filho, um casamento, né? A perda de alguém importante, né? Ou até mesmo de um pet. Né? Então, assim, essas experiências também importam para a organização, porque isso tudo fala sobre como a gente acolhe esse ser humano na sua integralidade. E também serviços prestados entre áreas, né? Dentro da mesma organização, para com a organização. Porque isso fala também de aspectos culturais.
como que as próprias áreas se comunicam, se relacionam e se impactam, né? A gente sabe, né, todos vocês que estão aqui sabem que não é só aquilo que a gente faz, nós estamos num ambiente extremamente conectado. E muito da nossa experiência com a empresa também tem a ver com as experiências de trocas que acontecem na nossa organização. Então, aqui, dentro do UX Journey, nós vamos ter possibilidade de vocês criarem experiências, pesquisas, né, para vocês poderem capturar essas experiências desses colaboradores nessas diversas etapas ou pontos de contato que impactam, né, o colaborador. Pegando um exemplo para ilustrar isso para vocês, se a gente fizer um recorte aqui do onboarding, né, como é que a gente poderia usar o UX Journey a serviço, né? Então, imaginem que a experiência do onboarding ela pode ser classificada assim, olha, o colaborador entrou, depois de 30 dias, eu posso ter um trigger, né, um disparo automático da pesquisa, né, de uma pesquisa 1 aqui, que vai avaliar como é que está a qualidade dessa experiência. E depois de 90 dias, eu vou lá e mando uma segunda pesquisa, que pode ser a mesma ou alguma outra, que vai me capturar um pouquinho mais dessa continuação dessa experiência de onboarding. E quando eu tenho essas duas pesquisas analisadas juntas, eu tenho uma compreensão de como é que está o onboarding dentro da minha organização. Então, eu posso avaliar como é que foi o acolhimento nas áreas, o quanto que as pessoas se sentiram preparadas para poder fazer as suas atividades, como é que estava a satisfação das pessoas, enfim. Uma série de itens dentro deste período. E eu posso fazer isso, né, colocando, então, uma pesquisa dentro desse onboarding, em datas específicas, para eu poder capturar essa experiência, por exemplo, e ter uma visualização desta experiência singular e pontual. Né? E da mesma forma, se a gente quiser avançar mais, eu posso pegar aqui dentro do meu ciclo de ongoing, né, o desenvolvimento, que tem uma série de coisas, ir lá e capturar como é que estão a qualidade dos treinamentos, como é que está a qualidade dos feedbacks que a gente trata aqui dentro, como é que está a qualidade ou a minha percepção sobre a avaliação de desempenho desta empresa. Então, eu posso fazer essa captura, né? Como é que está a minha experiência com a minha promoção ou com as pessoas que foram promovidas. Então, veja, e eu posso fazer isso ciclicamente, né? Por quê? Porque tem várias pessoas passando por essas etapas e eu posso ter uma noção de como que estas experiências acontecem dentro desta organização. Então, com esta visualização mais separada, eu consigo dar endereçamentos específicos para tratar cada uma dessas experiências que impactam o colaborador. E com o módulo do UX Journey, a gente pode dar um zoom em cada um desses grandes temas que estão dentro dessas macro etapas do colaborador. Né? Essa é apenas uma ilustração de uma infinidade de possibilidades que a gente pode fazer com essa plataforma, César. Muito bom, Rê. Gente, vou mostrar um pouquinho aqui como é que funciona o UX Journey, as bases dele, para a gente compreender como é que pode operar essa ferramenta. Como todos os outros módulos da Pulse, pessoal, o UX Journey oferece uma experiência híbrida, né, tanto no desktop quanto no celular, no nosso aplicativo da Pulse. Então, independente de onde você estiver usando, você vai ter uma experiência em ambos. O UX Journey já está presente na nossa, a gente chama aqui de loja Pulse, né, que é o conjunto de módulos que a Pulse oferece. Então, como administrador, você consegue entrar lá no UX Journey, enxergar as telas, como é que o módulo tem de funcionamento, alguns vídeos também estão lá, e você consegue experimentar esse módulo por 30 dias também, né, e testá-lo na sua empresa. Uma base super importante de como funciona, né, o UX Journey nasce das experiências. Né? Então, assim, a gente tipicamente não está muito acostumado a cadastrar as experiências que um colaborador tem. E é isso que esse módulo vem e traz. A base dele são as experiências. Então, se eu cadastro uma certa experiência no UX Journey, eu posso associar pesquisas a essa experiência. E, inclusive, ter configurações de como disparar isso, que já eu mostro para vocês, ou por gatilho, ou na hora, ou daqui a 20 dias, ou daqui a 5 dias, ou numa data específica. E os colaboradores que vivenciarem essas experiências automaticamente recebem essas pesquisas. Então, a lógica do UX Journey tem como base as experiências, né?
E, nesse momento, é possível associar pesquisas à experiência. No futuro, a gente quer fazer mais coisa com isso, já eu conto mais para vocês. Mas, assim, isso pode ser, obviamente, para todos os colaboradores que viveram a experiência, para a empresa inteira que viveu a experiência, ou apenas para colaboradores específicos de uma área X aqui, por exemplo, que passaram por essa experiência e vão receber uma pesquisa para entender como foi a experiência. E um ponto importante o NPS vai estar sempre presente aqui. Quanto você recomenda a experiência? Ou seja, sempre que você cria uma pesquisa dentro do módulo de experiência, essa pergunta já vai como padrão. Pode desligar se quiser, mas tipicamente ela já vai aparecer ali para você. A gente ganha tempo com isso e, obviamente, gera uma padronização que vocês vão ver aqui para os dashboards. Como diferenciais, a gente usou muita coisa que a gente veio aprendendo com o próprio Engage, está presente aqui. Eu vou passar por algumas delas aqui para vocês. Por exemplo, o método de disparo. O que dispara uma pesquisa de experiência? Pode ser um link, então você pode enviar um link específico, né, para um grupo de colaboradores. Você pode ter o gatilho, que se essa pessoa viveu a experiência, se ela recebeu a experiência, essa pesquisa é automaticamente enviada no momento zero, ou seja, naquele momento, em cerca de 5 minutinhos, já sai a pesquisa, ou após alguns dias do registro dessa experiência. Tá? E o que é legal é que uma experiência pode disparar várias pesquisas, tá, pessoal? Você pode ter 1, 2, 3. Né? O caso do onboarding, que o Rê comentou, o caso, por exemplo, de um colaborador que se torna líder. Então, eu quero entender como está sendo a experiência com 30 dias de liderança, 60 dias e 90 dias, para entender como está sendo essa jornada da liderança. E também um data programado, é uma outra forma de você enviar. Então, essa experiência ela pode ser, inclusive, recorrente e está sempre acontecendo. É esse tipo de envio que você escolhe, que seria a data programada nesse caso. Ou um envio único também em uma data específica. Outro diferencial é a gestão de permissões. Então, esse módulo faz com que você permita quem visualiza essa experiência. Então, por exemplo, quando a gente fala de pesquisa de serviços, né, tem pessoas internas na empresa que prestam serviços para outras áreas. Então, esses responsáveis pelos serviços vão ter acesso a essas pesquisas. Ou ainda para criar e editar pesquisas próprias. Então, o UX Journey também dá essa flexibilidade para que outras pessoas na sua empresa criem pesquisas próprias, né, de satisfação ou de experiências, se for, obviamente, uma coisa mais descentralizada. O nosso módulo, pessoal, já nasce com 4 pesquisas prontas, né, que são de onboarding, desligamento, reação a treinamento e estímulo à performance, obviamente para inspirar os nossos usuários para já saírem, né, com alguma coisa em mãos a partir do uso desse módulo. Claro que vem mais pesquisas aí, tá, pessoal? O nosso grupo aqui não para de criar, e a partir da demanda também dos nossos clientes, a gente pode criar outras conforme vocês acharem necessário. O módulo também vem com banco de perguntas, então você coloca um tema-chave ali e já tem algumas perguntas, a base já começou com perto de 50 perguntas hoje, e você, obviamente, vai realimentando essa base conforme aquilo que mais aparece, mais é usado, tá, pessoal? Então já dá para ser na frente com perguntas prontas. O dashboard das experiências, que era muito difícil de você ver, por exemplo, lá no Múltiplos Instrumentos, foi projetado exatamente para você entender com a métrica de NPS, que vai de menos 100 a mais 100. Né? Então, você consegue olhar para as experiências que você cadastrou e ter uma ideia de volume e de como está essa experiência. O volume é o tamanho dessa bola. Quanto maior essa bola, mais gente teve essa experiência. Quanto menor essa bola, menos gente teve essa experiência. E, obviamente, se ela estiver mais para o lado esquerdo ali do gráfico, quer dizer que está perto do menos 100. Ou seja, o NPS não está tão bom. Se estiver perto do lado direito, é que o NPS está excelente, as experiências estão sendo legais. E um NPS médio também, que ajuda você a entender um pouco da experiência geral dessa empresa. Então, esse é um dos pontos mais interessantes aí do módulo também. Claro, tem outros dashboards vindo aí, tá, pessoal? Já eu falo mais um pouquinho também, mas esse é um diferencial super importante. Quando você entra nessa pesquisa, aliás, quando você entra na experiência, né, a gente consegue enxergar como ela aconteceu, ou seja, parte das perguntas está ali, inclusive uma visão de heatmap, de mapa de calor, um pouco diferente daquela lá do Engage, mais específica para esse módulo foi criada. Então, você pode também usar filtros, você pode comparar, por exemplo, uma experiência que aconteceu do mês passado e nesse mês, e entender lado a lado como isso está acontecendo, né? Aquilo que eu fiz no mês passado e esse mês evoluiu, está evoluindo, então você consegue, inclusive, ter um dashboard específico para essa comparação. E a gente também inclui, pessoal, novos formatos de perguntas e respostas, né? Sei que esse é um pedido grande dos nossos clientes, então agora você tem, além do slider tradicional,
A gente tem a grade, né, o matriz de respostas, que é bem ágil. Tem o típico escolha, o múltipla escolha. Tem o caixa de seleção, onde você pode escolher mais de um item, né? Isso é super relevante quando você fala de experiências também. Vocês vão ter a ordenação, então, se você quiser ordenar o que é mais prioritário para o menos, também existe agora essa opção aqui na Pulse. Texto aberto também vai aparecer aqui, ou seja, a gente sabe que muitas vezes você tem que capturar, né, o que tá por trás daquela resposta. Então, o texto aberto está ali para que você colha mais elementos textuais, inclusive com Text Analytics, que processa e monta as nuvens de palavras e tópicos que estão aparecendo, né? O NPS vai estar como pergunta base, tá, pessoal? E acho que uma das coisas mais pedidas também, né, as perguntas condicionais, tá, pessoal? Então, tanto aquela clássica que a Pulse tem, que é você, com base numa nota de escala, direcionar o que você vai perguntar, mas agora você consegue fazer isso dentro do formulário, inclusive. Ou seja, se a nota for abaixo de 4, vai para a pergunta 7. Né? Ou se numa múltipla escolha essa pessoa escolheu essa opção, cara, vai lá para a pergunta 12, né? E pula o restante, porque a gente faz uma experiência mais específica daquele colaborador respondendo aquilo, ou vai para o fim da pesquisa. Então, isso dá muita flexibilidade para se entender e atuar, né, especificamente sobre as experiências, que era algo que já era desejado muito pelos nossos clientes, então está endereçado aqui também no UX Journey. Que vocês vão notar também no Experimental Modo um tutorial, né, para você criar a sua primeira experiência, primeira pesquisa básica, aí você consiga, obviamente, sair do outro lado mais rápido, né, sem necessariamente ficar precisando do suporte para fazer isso. Então, tem ali um tutorial guiado também, para que vocês consigam testar o módulo. Aqui eu trouxe alguns vídeos, pessoal, de como é que está sendo a experiência hoje na Pulse. Ou seja, você cria primeiro uma experiência, né? Lembram, é a base do módulo UX Journey, criar uma experiência, conecta numa etapa da sua jornada. Aqui a gente tem várias que já foram criadas, né? Agora estou criando aqui uma pesquisa específica para essa experiência, que é de treinamento. Vou dar um nome aqui para ela de avaliação de treinamento, né? Super, super simples. Você obviamente conecta sempre uma pesquisa, uma experiência. A questão do mínimo de respondentes, 3, 5 ou 7, ou ainda se a pesquisa é não anônima, né, também existe aqui no IEX. Tá? Tem algumas experiências que vocês vão precisar entender exatamente quem está respondendo, outras não. Né? Todos aqueles e-mails de boas-vindas ao custo, e-mail de custo, que aparecem no Slack, no Workplace, está mantido aqui exatamente como existe no nosso módulo de clima e engajamento. Tá, pessoal? Aqui é uma experiência de como criar as perguntas, né? Vocês vão ver que essa pergunta de NPS, ela aparece em destaque, ou seja, ela está até fora aqui do formulário. Ela já entra como base, né? Ela vai aparecer sempre ao final do seu formulário. A não ser que você queira desligar e colocar uma outra pergunta de NPS também, que o módulo entende que é NPS, né? E já vai usá-la, inclusive, lá nos dashboards lá para você. Mas se você quiser, obviamente, já usa aquela que é padrão, que já é mais fácil, que já sai do outro lado. Aqui a gente está, por exemplo, olhando para o banco de perguntas, né? Como é uma avaliação de treinamento, né? Eu vou checar ali em cima se já tem alguma coisa no banco aqui de perguntas da Pulse para eu sair do outro lado mais rápido. Então, treinamento já tem ali pelo menos 1, 2, 3 perguntas que me ajudam a falar sobre esse tema. Tá? Claro que você pode criar a sua do seu jeitão, como você quiser. Você não precisa usar a base Pulse se você não quiser. Você pode criar do seu jeito, como você quiser. Essa é a experiência, pessoal, do nosso administrador, né? Como que o administrador realmente cria, né? Cria uma pergunta, cria uma pesquisa de experiência aqui no nosso módulo. A experiência do usuário Pulse ficou muito parecida, a gente mexeu obviamente no design, aquela está mais clean, mas a experiência, como vocês viram antes, né? Continua o jeitão Pulse lá de perguntar, então isso a gente não alterou muito. E os resultados, vocês começam a ter aqui uma ideia de como é esse dashboard. Então, assim que eu tenho os primeiros resultados, eu consigo clicar naquela experiência, entender, putz, como é que ela está em termos de NPS, entender tratores, tem passivo, posso fazer os filtros que tipicamente a gente já faz no nosso dashboard, posso olhar por tempo também, consigo enxergar, putz, aqui tem 2 pesquisas, então vamos olhar cada uma delas, né? A gente está falando aqui de onboarding, então tem a de 30 dias e de 7 dias, vamos olhar de 7, como é que está aqui. Então, a gente consegue avançar e entender como está sendo essa experiência dos 7 dias de casa. Tá? Isso aqui é um caso aqui da Pulse, inclusive. Como é que está isso aqui? Então, NPS 82, quando você recomenda o nosso onboarding, você está satisfeito com essa experiência, com múltiplas opções, textos abertos, possibilidade de responder aos textos também está aqui, ou seja, exatamente como a gente tem lá no Engage.
tudo que a gente tem no Engage, pessoal, a gente foi trazendo também para o IEX, né? Algumas coisas estão a caminho, já eu falo delas. Aqui um pouco também da ordenação, tá, pessoal? E aqui eu vou tentar comparar com períodos, né? Ou seja, ó, como é que foi esse onboarding 3 meses atrás, como é que ele está agora, será que a gente está evoluindo, está piorando, essa nota está melhorando ou não? E olhar lado a lado cada uma das pesquisas. No primeiro horizonte de tempo contra o segundo horizonte de tempo que eu marquei ali. Então, essa é a forma como a gente criou esse módulo. Muita melhoria está vindo, tá, pessoal? Então, a gente já sabe que assim que lançar, vai vir muita sugestão, e é exatamente por isso que a gente quer que vocês experimentem, façam esse trial, para a gente conseguir, obviamente, melhorar cada vez mais esse módulo aí. Então, Rê, passo para você com as dicas e recomendações e já volto para falar do que vem por aí que já está no radar, viu? Muito bom. Aqui eu tenho 3 rápidas dicas, né, que eu acho que pode clarificar também alguns pontos, né? Como o módulo ele é muito flexível para você utilizar da maneira que você entender mais coerente com a sua organização, nós cuidadosamente criamos um material de apoio, tem um e-book, tem um infográfico bem cuidadoso sobre o que a gente enxerga em relação ao Employee Experience, dando as nossas recomendações metodológicas para você ter no teu radar. Como o César mostrou, existe também um banco de pesquisas que você pode se inspirar para você fazer as suas investigações, né? Inclusive incluindo aí nas suas pesquisas, né? A Pulses vai vai estar lançando aqui o módulo com 4 pesquisas já prontas, né? Além daquelas perguntas de classificação que vocês viram, mas existem 4 perguntas nesse banco de, 4 pesquisas nesse banco de pesquisas, que vai ser uma pesquisa de onboarding, uma pesquisa de offboarding, uma pesquisa de avaliação de reação de treinamento e uma pesquisa falando de estímulo à performance. Então, são essas 4 pesquisas que já vão sair junto aqui e outras que vão sendo alimentadas à medida em que a gente for desenvolvendo também. Lembrando que a parceria, junto com vocês, vai ser muito rica para a gente ir alimentando esse banco de pesquisa, né? Então, por isso que a gente fala para vocês testarem, experimentarem e nos ajudarem a povoar, né, esse banco de pesquisa com bastante recomendações. E essas classificações, se vocês notaram, né, quando a gente vai aprofundando as pesquisas, a gente pode ir também entendendo qual é o nível de profundidade que a gente vai dando na visualização das pesquisas, né? Então, essa classificação vai dar também, já previamente, já vem uma lista de classificação que você pode aí setar, né, o que essa pesquisa, quando eu estiver fazendo a pergunta da pesquisa, né, aqui ela vai responder ou ajudar a gente a entender. Para quando você estiver analisando os dados, você ter uma associação dessa pergunta com alguma classificação que você queira identificar. Então, essa é uma maneira mais clara da gente entender, né, um nível de profundidade também, né, de temas mais macros e de temas mais específicos. Fazendo um deparo, pessoal, com o Engage, né, as classificações são análogas aos fatores e dimensões que existem lá no Engage, né? Obrigado, Rê. Gente, o que vem aí, né? Então, depois de usar bastante o módulo internamente, né, fazer alguns betas aí com o nosso cliente, a gente já viu algumas necessidades super importantes. Algumas que já estavam no radar, que propositalmente ficaram para V2 aqui do módulo, né? Responder uma série de comentários em massa, já existe no Engage, está vindo aqui para o IEX também. Pesquisa para candidatos, esse é um negócio super importante, a gente entende que essa jornada começa antes mesmo desse colaborador virar um colaborador. A gente está desenvolvendo essa funcionalidade super importante também, vai ser uma parte importante desse módulo. As dicas, recomendações e planos de ação, a gente vai colocar também na plataforma para dar recomendações do que fazer em certas experiências. Isso, obviamente, gera um benchmarking de experiência. Então, quanto mais elementos padrão você usar da plataforma, a ideia é que você tenha benchmarking dessas experiências também. Automação de registros de experiências, né? Vocês vão ver que hoje no módulo, o início do módulo, para você popular essas experiências, dá um pouco de trabalho. Por isso que essas automações serão super importantes. Eu acho que saiu aqui no chat, lá, por exemplo, uma integração com o Google Calendar, lá, por exemplo. É uma dessas que está no nosso radar. Porque a gente aqui na Pulse também, por exemplo, faz uma reunião mensal e quer entender como foi essa experiência.
Então, a gente simplesmente sobe a planilha porque foi todo mundo, mas tem outras reuniões que não são com todo mundo. Então, a gente vai ter tags, provavelmente, dentro do Google Calendar para integrar essas experiências dentro da Pulse e esse disparo ser automático no futuro. O dashboard das etapas, né? O Rê, bem no início aqui da nossa apresentação, mostrou um super desenho das etapas, né? Da pré-contratação, contratação, onboarding, etc. A gente vai ter o dashboard exatamente daquela forma também, além daquele dashboard das experiências, né? O enviar e responder pesquisas dentro do app está a caminho, tá, pessoal? Você vê que agora você responde via e-mail, via pulso no Slack, outros. No aplicativo está chegando já já. E a integração com outros módulos da Pulse, porque a gente tem muita coisa dentro da Pulse hoje. Então, por exemplo, se você tem um one-on-one acontecendo, você pode entender de tempos em tempos como está a experiência de one-on-one. Se você recebe uma série de feedbacks, você pode entender como é que está sendo a experiência. Se você acabou de passar por um ciclo de gestão de performance, a gente pode integrar e entender como foi essa experiência também, além de badges e reconhecimentos, porque a gente também entende que no futuro o módulo UX Journey pode ir muito além das pesquisas. Então, se um trigger hoje dispara uma pesquisa, o trigger é a experiência em si, né? Por que não a gente avançar para conteúdos, né? Uma vez que um colaborador vive uma experiência, será que é possível reforçar essa experiência com conteúdo? A gente entende que sim, é possível, faz parte até da própria evolução do módulo. Se uma experiência ela é vivida e ela é algo que é mais genérico, será que a gente não pode ter reconhecimentos e badges e que outras pessoas também possam colaborar, né, entendendo que a experiência foi relevante com reconhecimento? Então, tudo isso aqui, pessoal, deve permear o que vai ser o desenvolvimento do UX Journey para frente. Obviamente, são muitas ideias, né? Mas a gente precisa entender também com os clientes como está sendo isso, como está sendo esse uso. Por isso, incentivo que vocês utilizem, façam trial, testem a ferramenta e, obviamente, deem feedback para a gente aqui, que a gente possa sempre melhorar e, obviamente, desenvolver aquilo que faz sentido, né, para o uso do UX Journey. Então, essa é a recomendação. Usem, pessoal. 30 dias gratuitos ali no nosso, dentro do seu admin. Se tiver alguma dificuldade, fala com o CSM da sua conta, fala com o nosso time de suporte também. Mas a ideia é que você consiga ter uma jornada full de já experimentar o módulo ali e criar a sua primeira experiência, primeira pesquisa e sair do outro lado aí, tá? Sozinho, do it yourself, né? É isso, gente. E aí, Rê? Eu acho que esse é o ponto, né, César? Aqui na Pulses, a gente tem esse cuidado de sempre co-criar. E esse módulo, ele é um módulo de muitas possibilidades. Então, eu acho que o convite aqui vamos juntos construir essa visão de algo que é um fenômeno que ele não é simples nem linear, né? A experiência do colaborador, as experiências que tocam e fazem sentido para o colaborador, não é algo simples e nem óbvio. Mas se a gente for junto, debatendo, construindo, co-criando, a gente pode ter, com base em dados, né, gente, uma visualização daquilo que realmente está fazendo sentido para aquelas pessoas dentro de um determinado contexto. E eu acho que esse é o nosso propósito, é ajudar as empresas a tomar melhores decisões naquilo que impacta o resultado da empresa e o resultado das pessoas, né, simultaneamente nessa relação recíproca. Então, eu acho que tem bastante coisa legal aí. Estou vendo aqui algumas das perguntas também sobre correlação, tá? Acho que foi a Bárbara aqui que fez. Bárbara, correlacionar os dados de engajamento com o Journey, nesse momento ainda não é possível, mas está no radar a integração entre módulos, tá? Inclusive um grande BI da Pulse para que você consiga misturar esses dados da forma que você quiser. Então, está super no radar e a gente entende que é super relevante também. Desligamento tem trigger. Em cima de desligamento, você pode criar pesquisas específicas para o desligamento voluntário e involuntário. Você pode diferenciar, inclusive, que tipo de pesquisa você envia. O NPS do Engage é diferente do NPS do Clima Engajamento. Aqui no UX Journey, a base da pergunta de cada experiência é a base do NPS. Quanto você recomendaria essa experiência para alguém, né? E isso faz com que todo módulo tenha essa construção em cima do NPS. Você pode usar outras métricas? Pode, né? Mas como o NPS, o formato NPS se popularizou muito para falar de experiências, a Pulses trouxe esse aqui como uma base importante para você entender as experiências e atuar sobre elas, né? O cuidado, obviamente, é sempre na interpretação dos scores, tá, gente? Quando a gente usa um score de 1 a 10, uma nota, sei lá, 7,5, pode não ser algo tão ruim.
Mas assim, não é aquele excelente, né? Você fala, putz, eu queria um 9, né? Mas 7,5 é tolerável. Quando você fala de NPS, um NPS 70 é sensacional, é algo muito, muito bom, né? Em especial quando você estiver falando de uma massa de colaboradores enorme. E às vezes, cara, a gente olha para o 7 ou para o 70 e acha que é ruim, não necessariamente é quando se trata de NPS, tá? Então, obviamente, o cuidado na interpretação do NPS é algo que, com o uso, a gente consegue, obviamente, lidar e também treinar os nossos usuários internos, né? Nossos líderes, CEOs, né? Diretores, a entender mais a métrica, que hoje em dia é muito mais popular, né, pessoal, do que era, por exemplo, há 5 anos atrás. Então, a gente entende que também tem um bom caminho aqui de se padronizar um pouco mais essa linguagem e benchmarking, né, para o mundo da gestão de pessoas também, usando NPS como base. Mais algum ponto, gente? Fechamos aí? César, tem só uma pergunta do Vinícius ali no chat. Fala, Vini. Não sei se ele quer trazer, fica à vontade, tá, Vinícius? Mas ele tinha colocado sobre a experiência de desligamento. Se eu tirar o meu colaborador depois que eu for desligado da minha base, eu consigo filtrar? Aí a gente respondeu, mas aí depois ele botou, eu pergunto se eu não consigo, se eu não perco as opções de filtrar, se eu tirar o colaborador da base. Não sei se ele quer trazer mais, com mais detalhe a pergunta. Nosso time de suporte também está por aí. Estão me escutando, pessoal? Boa tarde a todos. Oi, Vinícius. Tudo bem? Então, é só para enriquecer mais a pergunta, porque hoje a gente meio que adapta esse módulo no clima, né? No outro módulo. Então, vocês estão usando esse para compensar a adaptação de lá, como vocês vieram falando, das pesquisas, né? Enfim, e lá, quando a gente tira o colaborador da nossa base, que não faz sentido, a gente gastar uma licença com um ex-colaborador que está lá, a gente perde a funcionalidade de filtrar, tá? Então, seria se nesse módulo, você saber o departamento, como é que está o clima ali, a experiência sobre aquele departamento, um determinado departamento, tirando ele da base ou não. Ou, tipo assim, eu perco tudo, é só mais macro para eu saber. Entendeu? Se eu consigo ver micro e não tão... E não só macro. Ô, Vini, eu estou esperando aqui o apoio universitário para conseguir responder essa pergunta. Sem problema, tá? Sem problema. Oi. Quer que eu possa responder, César? Vai lá, Aninha. Obrigado, querida. Oi, Vinícius, tudo bem? Então, Vinícius, você continua com seus resultados normalmente. A gente, inclusive, está usando a experiência de desligamento, né, que é essa novidade que a gente está trazendo. A gente possibilita que o colaborador responda à pesquisa mesmo depois do desligamento dele. Você não precisa nem manter ele na base. A gente tem uma inteligência que lê que aquele colaborador fez parte da base, então, por conta do envio por link, ele se loga ali dentro da plataforma com o e-mail ou com o CPF dele identificando, e os resultados aparecem para você no dashboard daquele colaborador, mesmo depois de desligado, esses resultados não somem, tá? Fica super tranquilo, a gente inclusive mostra ali como é importante ter a experiência do desligamento, os resultados, para você saber como é que foi esse processo e como é que teu colaborador saiu da empresa, é bem importante assim para a gente. Ah, não, beleza. Então, ele, depois que acessa o link, ele meio que preenche um pré-cadastro ali para ficar na base, é isso, né? Não é um pré-cadastro, assim, é porque o colaborador ele já está na base, né? Ele faz parte já da base da conta, e no momento que você tira ele da base, o sistema ele entende que ele já fez parte. Você tem o CPF dele, você tem o e-mail, o nome dele. Então, a gente tem uma tela de apenas uma identificação, e essa identificação ela pode ser pelo CPF, pelo e-mail ou pela matrícula, se vocês tiverem uma matrícula cadastrada. Então, ele vai identificar com uma dessas três, e essa opção você mesmo que escolhe, o administrador, e aí ele já entra na pesquisa, tá? Essa pesquisa é enviada por link para ele por qualquer canal, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, Slack, por onde vocês preferirem, e ele ele entra na pesquisa se identificando com uma dessas três opções. Não é um cadastro, assim, ele já foi cadastrado na base. Entendi. Tá bom? Não, beleza. Então a base continua e consigo. Assim eu não perco os filtros. Não, beleza. Obrigado. Isso. Imagina. Vini, vamos experimentar, Vini. Se a experiência não estiver legal, fala com a gente, vamos resolver essas coisas. Não, exatamente, também, tá? exatamente. Vamos embora. Como tem esses 30 dias aí, vou experimentar sim. Obrigado, pessoal. Obrigado, querido. Valeu.
Gente, acho que era isso, né, que a gente tinha aqui, né, Rê, para trazer. Fazer um agradecimento aqui a todos vocês que vieram aqui, clientes, pulsers, muitos de vocês aqui colocaram a mão nesse produto, de várias óticas, tá, gente? Ou das ideias, da implementação, da especificação, da documentação, né, do product marketing também. Então, as equipes hoje estão grandes, é difícil até falar os nomes, então estou agradecendo genericamente as áreas aqui, né? Mas cada um sabe que tem uma baita contribuição. Obrigado, gente. E vamos em frente, vamos com esse módulo aí no fim do ano, vamos arrebentar, vamos fazer o IX bombar no mercado, porque é isso que a gente está precisando, como comentou. Essa reciprocidade entre empresa e colaborador é o que a gente consegue medir e, obviamente, atuar sobre, sempre que a gente mede, né? Fica mais fácil a gente atuar. Obrigado, gente. Valeu, Sucesso. pessoal. Vamos juntos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.